seja bem-vindo! Hoje é quinta-feira, dia 17 de novembro de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Operação de fraudes contra a Caixa Econômica Federal. Reunião dos ostomizados. Vagas de emprego Rio Grande. E ainda, ação de combate à dengue em Camaquã. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Começa o jornal de hoje trazendo as informações do município de Venâncio Aires. O setor de endemias já começou a instalar as armadilhas para o mosquito da dengue. A armadilha chamada de ovitrampa é feita com levedo de cerveja para atrair a fêmea do mosquito Aedes aegypti. As ferramentas monitoram a presença do inseto em determinadas regiões. E com isso, elas serão utilizadas para mapear as áreas de maior risco e intensificar as ações de prevenção. No total, serão instaladas cerca de 100 unidades do aparelho. Até o momento, foram colocadas nos bairros Aviação e Gressler. E ainda falando sobre dengue, no município de Camaquã foi realizada esta semana o levantamento de índice rápido do Aedes aegypti em 31 bairros do município para coletar a amostra do mosquito. Confira. No município de Camaquã, foi realizado o levantamento de índice rápido ao Aedes aegypti. Durante o levantamento, foram visitadas cerca de 1.385 imóveis urbanos, em 31 bairros e 198 quarteirões, além das amostras de larvas coletadas e encaminhadas ao laboratório municipal. Vale destacar a importância para os cuidados. Mantenha as caixas de água sempre bem fechadas. A água de piscinas deve ser mantida tratada. Não acumule água nos pratos dos vasos de plantas. Encha-os com areia. E ainda guarde pneus velhos em locais cobertos. O Hospital Universitário da FURG promoveu ontem um evento destinado aos pacientes com estomias para celebrar o Dia Nacional de Ostomizados. A data tem como objetivo conscientizar e combater o preconceito contra as pessoas que utilizam esse procedimento. Aqui no município do Rio Grande, o Serviço de Estomaterapia do HU FURG promoveu ontem no Anfiteatro Professor Vicente Mariano Pias uma reunião para marcar o Dia Nacional dos Ostomizados. O grupo de apoio é destinado a pacientes com estomia e seus familiares. A estomia é um procedimento realizado com o objetivo de construir um novo caminho para a eliminação de urina e fezes e é considerada uma deficiência. Durante a reunião, foram promovidos pelo Serviço de Estomaterapia ações de cuidados para melhorar a qualidade de vida desses pacientes, além da troca de experiências entre os participantes do grupo com esclarecimentos de dúvidas. E agora falando sobre segurança pública. Nesta manhã, na capital gaúcha, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra uma facção que atuava fraudando contratos de financiamento habitacional da Caixa Econômica Federal. Confira. E na capital, a Polícia Federal deflagrou hoje pela manhã uma operação chamada Malfeitoria, que teve o início de suas investigações em agosto, após um homem ter obtido 2 contratos de financiamento em maio. O principal investigado teria criado 11 CPFs para executar as fraudes e tinha a ajuda de um contador para elaborar a documentação falsa para conseguir os financiamentos. O prejuízo para a Caixa Econômica Federal foi de R$ 765 mil. Na ação, os policiais desarticularam um grupo criminoso responsável. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão nos municípios de São Leopoldo e Parobé,
além do bloqueio de contas bancárias. Vamos falar agora sobre as oportunidades de emprego. O Cine Rio Grande está ofertando 33 vagas distribuídas em 11 áreas. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade e experiência. Veja agora as vagas disponíveis. As vagas ofertadas pelo Cine Rio Grande nesta quinta-feira são vagas para auxiliar de limpeza, auxiliar de etiquetagem e fertilizantes, encarregado de operações, encarregados de descarga de fertilizantes, eletrotécnico, mecânico de manutenção e instalador de aparelhos de climatização, montador de esquadrias, serralheiro de esquadrias e ainda técnico de manutenção elétrica. Vagas para pessoa com deficiência, cobrador de ônibus. O Cine Rio Grande adverte que o número de encaminhamentos estão ao lado das vagas. Este número pode ser alterado, pois nele estão incluídas as pessoas que se candidatam pela internet. O Cine Rio Grande está localizado na rua Vice-Almirante Abreu, número 737. Os meios de contato são estes que estão na tela. O Cine Rio Grande tem seu atendimento no período das 8 da manhã às 14 horas. Agora as informações do tempo para hoje. Tarde de quinta-feira quente nas diferentes regiões do estado. O clima seguirá estável e seco. No centro-sul do estado, em Camaquã, a temperatura máxima chegará aos 34 graus e a umidade poderá permanecer nos 20%. Portanto, um clima quente e muito seco. Vamos conferir a previsão de hoje para sua cidade. Em Rio Grande, a tarde será de sol e tempo firme. Poderá haver acúmulo de nuvens no decorrer das horas, mas não haverá riscos de chuva. Os ventos seguem fracos e chegarão ao máximo nos 20 km por hora. Já a umidade deve aumentar, ficando nos 80%. A temperatura fica entre 31 graus a máxima e 24 graus a mínima. São José do Norte terá uma tarde ensolarada e de tempo firme, sem risco de chuva. Os ventos seguirão fracos, não passando dos 20 km por hora, enquanto a umidade chegará aos 84%. A temperatura fica entre 30 graus a máxima e 23 graus a mínima. Em Dom Pedrito, a tarde será de céu limpo e ensolarado. O clima será estável, sem chances nenhuma de chuva. Os ventos permanecem fracos, ficando na casa dos 10 km por hora. A umidade segue muito baixa, não passando dos 28%. A temperatura fica entre 33 graus a máxima e 27 graus a mínima. Tarde de sol e algumas nuvens em Camaquã. O clima seguirá estável e sem chuva, com ventos que poderão chegar no máximo aos 20 km por hora e com a umidade muito baixa ainda nos 20%. A temperatura fica entre 34 graus a máxima e 26 graus a mínima. Tarde de tempo firme e sol em Venâncio Aires. No decorrer da tarde, deverá ocorrer um acúmulo de nuvens, mas o clima seguirá estável e sem chuva. Os ventos não passarão dos 21 km por hora e a umidade seguirá muito baixa durante a tarde, ficando na casa dos 20%. A temperatura fica entre 30 graus a máxima e 23 graus a mínima. A partir do início do próximo ano, o trabalhador poderá usar os depósitos futuros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, para a compra de casas do programa Casa Verde e Amarela. A operação, no entanto, envolve alguns riscos. Vamos ver esses riscos. Embora a autorização para o início da modalidade já esteja valendo, a medida demorará para chegar ao mutuário. Isso porque as instituições financeiras terão 120 dias para se adaptarem à nova regra de contratação e só começarão a oferecer esse tipo de contrato em fevereiro de 2023. Somente famílias com renda mensal bruta de até R$ 4.400 poderão recorrer ao mecanismo,
que poderá ser usado para a compra de apenas um imóvel por beneficiário. Na prática, a medida institui uma espécie de crédito consignado do FGTS. Em vez de o dinheiro depositado mensalmente ir para a conta do trabalhador, será descontado para ajudar a pagar as prestações e diminuir mais rápido o saldo devedor do imóvel popular. O Ministério do Desenvolvimento Regional, responsável pelo programa Casa Verde e Amarela, forneceu um exemplo de como a medida funcionará. Até agora, um mutuário que ganha R$ 2.000 por mês poderia financiar um imóvel com a prestação de R$ 440. Com o uso do FGTS Futuro, mais R$ 160 serão incorporados, fazendo o valor da prestação subir para R$ 600, sem que o trabalhador tire mais dinheiro do próprio bolso. A medida tem como objetivo acabar com o estoque de imóveis parados no Casa Verde e Amarela. Atualmente, cerca de 1/3 dos financiamentos são negados por falta de capacidade de renda. Ao incluir os depósitos futuros do FGTS no pagamento das parcelas, mais famílias poderão ter acesso ao programa habitacional. A decisão caberá ao trabalhador, que não será obrigado a aderir a essa modalidade. Esse tipo de operação, no entanto, não está isento de riscos. Em vez de acumular o saldo no FGTS e usar o dinheiro para amortizar ou quitar o financiamento, como ocorre atualmente, o empregado terá os depósitos futuros do empregador no fundo de garantia bloqueados. O risco está no caso de demissão. Caso o trabalhador perca o emprego, ficará com a dívida, que passará a incidir sobre parcelas de maior valor. Se ficar desempregado durante muito tempo, além de ter a casa tomada, o mutuário ficará sem o FGTS. Em nota, o Ministério do Desenvolvimento Regional informou que o risco das operações será assumido pelos bancos e que continua valendo a regra atual de pausa no pagamento das prestações por até 6 meses por quem fica desempregado. O valor não pago é incorporado ao saldo devedor, conforme acordo entre a Caixa Econômica Federal e o Conselho Curador do FGTS. Um levantamento feito pelo Senado e pela Câmara dos Deputados revelou que as emendas de bancada da comissão ao orçamento ultrapassam cerca de 234 bilhões de reais. O prazo final para a apresentação das emendas terminou na segunda-feira. Vencida essa primeira etapa, as sugestões dos parlamentares serão analisadas pela Comissão Mista de Orçamento. A expectativa é que o relator geral da matéria, o senador Marcelo Castro, apresente um relatório preliminar nesta sexta-feira. Segundo a análise das consultorias do Senado e da Câmara, as 15 comissões permanentes do Senado apresentaram 68 emendas, que somam 49 bilhões e 600 milhões de reais. No rol de emendas coletivas apresentadas ao projeto, a área de cidadania e esporte foi a mais beneficiada, com 76 bilhões de reais. Na sequência estão as áreas de desenvolvimento regional, saúde e economia, trabalho e previdência. Os integrantes da equipe de transição, coordenada por Alckmin, já adiantaram que o valor extra para o orçamento deve ser maior que 175 bilhões de reais para suprir todas as demandas. Com essas informações, encerramos o Informe Região desta quinta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá, todos os programas do Sala de Entrevistas e ainda a agenda dos pastores. Obrigada pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.